Olá, boa tarde a todos e todas. Está começando mais uma live aqui no nosso canal. Eu sou Helena Bretas, faço parte do Coletivo Sustentável Brasileira EVA, sou estudante de Engenharia Ambiental também. E hoje a gente vai falar sobre economia solidária, avanços e desafios. Nós trouxemos para essa live o Antônio Oscar, que é o militante lendário da movimento solidária aqui no estado do Rio de Janeiro e também daqui da cidade de Niterói, junto com o Fórum de Economia Solidária, do qual nós dois fazemos parte. Boa tarde, Rogerinho, boa tarde, Vera, boa tarde todo mundo que está se achegando aí na nossa live. Para iniciar, eu acho que a gente falar um pouco sobre o panorama da economia solidária aqui na cidade de Niterói, né? A gente tem um fórum que já faz mais ou menos 10 anos de existência. Nos últimos anos, a gente, apesar de ter perdas em políticas nacionais de economia solidária, como a Secretaria Nacional de Economia Solidária, né, que caiu, a gente conseguiu alguns avanços aqui na nossa cidade de Niterói, como o nosso Centro Público de Economia Solidária, nos aprovaram ano passado a Lei de Economia Solidária, e agora a gente está na luta pelo fundo e pelo Plano Municipal de Economia Solidária. Então, para iniciar um pouco essa nossa conversa, eu queria, Antônio Oscar, que você começasse dando lada no que é o movimento de economia solidária, como ele se deu esse processo e por que é tão importante a gente participar dele. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, queria agradecer a Helena, né, para abrir esse espaço para a gente poder fazer uma reflexão e trocar um pouquinho das experiências a respeito desse movimento tão importante que é a economia solidária, né? Eu sou servidor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, trabalho no NIDS, que é o Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social, né? E lá eu coordeno um projeto chamado RIPER, que é a Rede de Informação e Pesquisa em Resíduos, né? E, além disso, sou um militante, né, não tão jurássico quanto a Helena falou, mas já há algum tempinho, né, e a gente, então, procura, de alguma forma, compartilhar essa experiência. E hoje eu participo da Secretaria Executiva do Fórum Estadual de Economia Solidária, né? Então, para quem ainda não está tão familiarizado com o tema, né, eu queria chamar a atenção, né, para dizer o que caracteriza a economia solidária, né? E eu vou começar, então, falando a respeito dos princípios da economia solidária, né? O que esta economia se diferencia, né, da tal economia de mercado, né, e também, de alguma forma, como é que ela se diferencia de outras economias, né, que a gente, de repente, escuta falar, economia verde, economia social, enfim, tem uma série de adjetivos na economia, mas tem algumas questões que caracterizam a economia solidária, né? E a primeira e principal questão, né, da economia solidária é que ela se contrapõe à lógica da economia de mercado no sentido do que tem valor. Então, na economia solidária, o que tem valor é o trabalho, é o ser humano, né? Enquanto na economia de mercado, o que tem valor é o capital, né? Então, isso é um princípio fundamental, né? O que a gente acha importante na economia solidária é o ser humano, né? Como é que a gente respeita, valoriza e constrói relações, né, onde essa convivência se dê da forma mais completa possível.
A outra diferença com relação à questão da economia solidária é o fato de que ela funciona dentro do princípio da autogestão, né? Então, na economia solidária, diferente da economia de mercado, o processo produtivo não tem uma relação hierárquica, né? Não tem quem manda e quem obedece. Não existe a relação patrão-empregado, né? Então, na realidade, a economia solidária ela funciona de forma cooperada, de forma associada, onde trabalhadores e trabalhadoras se reúnem para produzir e comercializar. Um outro aspecto também que vale a pena destacar, né, é a questão de um outro valor importante, né? Uma das características da economia de mercado, né, é a competição, né? Então, eu estou sempre competindo porque eu quero ser o melhor, porque eu quero dominar o mercado, etc. Então, esse princípio de competição, que é inerente do sistema capitalista e da economia de mercado, né, a esse princípio, a economia solidária contrapõe o princípio da cooperação. Então, a economia solidária procura trazer, né, esta visão de que eu vou ser muito melhor, muito mais feliz, se ao invés de eu construir um mundo de competição, eu vou construir um mundo de cooperação. Então, esse é um outro princípio. E, nesse sentido, né, que também é a questão do coletivo, né? Então, a economia solidária se caracteriza por esta forma de atuar. Então, na realidade, ao invés de eu cultivar o individualismo, eu vou fomentar a questão do coletivo. E, para completar, um outro princípio que a gente considera muito importante é a questão do desenvolvimento com respeito ao meio ambiente, né? Então, essa é uma outra preocupação que a gente vê no mundo de hoje, né? Quer dizer, onde a lógica do capital, a lógica do lucro, né? Ele simplesmente desconsidera, né? Quer dizer, os nossos bens naturais, e aí isso se diverge do princípio da economia solidária. Então, a economia solidária quer produzir, quer comercializar, mas dentro dos princípios de respeito do meio ambiente. Então, esses seriam, digamos, os princípios e valores da economia solidária. Princípios e valores esses que faz com que a economia solidária afirme que um outro mundo é possível, que uma outra economia é possível. E para que isto aconteça na prática, para que não seja apenas princípios e filosofias, a economia solidária também se constitui como um movimento social. Movimento social este, né, que vai procurar dialogar com o governo, com os governos, seja ele federal, estadual e municipal, dizendo para o governo, para o Estado, né, de que, na realidade, existe uma outra forma de produção, que não apenas a que hoje é hegemônica da economia de mercado. E, para isto, este reconhecimento pelo Estado é dizer que é preciso que o Estado garanta políticas públicas para que, de alguma forma, a forma de produzir de forma cooperada, de forma associada, seja incentivada e respeitada também pelo Estado. Então, em linhas gerais, para a gente dar um aquecimento, então isso daí é que, no meu entendimento, caracteriza a economia solidária. Perfeito. Eu acho que é importante a gente iniciar o debate falando, né, reexplicando o que é o movimento, até porque nesse momento de pandemia, né, a gente vê o aumento do desemprego, a gente vê os postos de trabalho sendo perdidos, e a gente vê que esse sistema que a gente vive atualmente não está dando certo, né? Então, a economia propõe esse novo sistema, buscando mesmo esse final dessa desigualdade, não só da desigualdade socioeconômica, não só do modelo competitivo, mas também do fim da exploração, né? Da gente eliminar esse atravessador que produtor até o consumidor, para poder deixar esse produto mais barato, para poder ter comércio justo, né? Fundamental a gente falar sobre isso.
Existem várias, como o Antônio Oscar citou, vários elementos que compõem a economia solidária. A gente possui, dentro do nosso próprio fórum, a gente possui o artesanato, a gente possui os alimentos orgânicos, agricultura familiar, pescadores, catadores. Queria que você falasse um pouquinho, Antônio Oscar, sobre isso também, sobre da pluralidade desse movimento e por que eles se conectam, né? Porque as pessoas talvez podem achar que o que artesanato tem a ver com catador, por exemplo, né? Ou o que alimento orgânico tem a ver com lixo, com reciclagem, né? As pessoas não fazem essa conexão, mas o nosso movimento ele é tão plural que ele consegue abarcar tudo isso justamente por causa dos princípios que você citou anteriormente. Não é isso. Na realidade, então, a gente considera a economia solidária como um grande guarda-chuva, né? Então, você citou vários setores, né, que são contemplados pela economia solidária, né, desde que respeitado esses princípios, né? Com certeza. Né? Então, vamos falar, por exemplo, da agricultura, né? Quer dizer, então, a economia solidária reconhece, né, quer dizer, a agricultura familiar, né, seja ela agroecológica, seja ela orgânica, né, e se contrapõe à lógica do agronegócio, né, que também atua no setor da agricultura, mas com uma outra lógica, né? Então, no agronegócio, o que eu tenho é um grande capital, né, para que eu tenha grandes extensões de terra, grandes maquinarias, né, para que eu possa tocar esse negócio. Então, então, na realidade, o que caracteriza, né, a economia solidária é esta relação, né, quer dizer, de trabalho coletivo e sem essa relação, e sem essa lógica da hierarquização que é dada pelo capital, né? E aí, nesse sentido, então, em todos os setores, né, inclusive, né, vamos pegar o exemplo que você citou do artesanato. Qual é a diferença do artesanato, né, para que eu possa chegar e posso fazer uma bijuteria, por exemplo, manualmente, né, artesanalmente. E, ao mesmo tempo, eu posso ter isto industrialmente, né? Então, esta é a diferença. Só que para eu ter uma indústria, né, eu tenho que ter maquinários, né, eu tenho que ter uma quantidade grande de gente. Então, a minha lógica, né, dentro do processo industrial é a lógica do lucro, né? E dentro da lógica da economia solidária é de respeitar e valorizar o trabalho de cada um. Então a economia, na realidade, a economia solidária, ela pode estar presente em qualquer atividade, desde que, né, a sua relação de produção e o seu processo de comercialização se dê dentro dessa lógica da autogestão, né, da cooperação, do associativismo, independente da nomenclatura que nós possamos utilizar. Inclusive, esse é um outro detalhe importante, né? Quando a gente fala da economia solidária, na realidade, você não precisa nem estar formalizado, né? Eu não preciso ser uma pessoa jurídica para ser reconhecido pela economia solidária. Pelo contrário, né? Alguns outros segmentos históricos no nosso país, né? Como é o caso das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, né? dos pescadores, né, que já existem há centenas de anos, né? Então, na realidade, né, eles são reconhecidos como membros, né, como segmentos da economia solidária que a gente, então, procura valorizar, não só por todo o conhecimento que eles produziram e continuam defendendo, mas porque nessas comunidades também a lógica é da cooperação, e não a lógica da exploração e da submissão. Perfeito. Eu queria que você também falasse um pouco sobre a economia circular, né, e a relação da economia circular com a economia solidária. A gente sabe que aqui na nossa cidade, esses segmentos da economia solidária, a gente não consegue, enquanto fórum ainda, né, conseguir para todos eles,
mas a gente sabe que são segmentos importantes que se conectam e que as políticas públicas, a nossa luta enquanto Fórum de Economia é garantir que essas políticas públicas sejam revertidas para esses segmentos e para melhorar mesmo a vida, não só deles, mas a vida da cidade, da população em geral. Aí eu queria que você explicasse um pouco só esse conceito de circular para as pessoas entenderem e poder avançar no debate. Perfeitamente. O que acontece? A economia circular, né, é um conceito que vem se consolidando já em muitos países, né, no sentido de buscar uma solução para um grande problema ambiental, que é a questão dos resíduos, né? Então, a nossa sociedade de consumo, né, produz uma quantidade de resíduos muito grande, né? E como a gente sempre chama atenção, né, não existe jogar fora, né? Quando eu tenho alguma coisa que já não me serve, que eu quero me desfazer dela, né, eu preciso ter a consciência de que isto vai para algum lugar, né? E nós temos 3 alternativas hoje, né, para a destinação dos resíduos que nós produzimos. A primeira alternativa, né, é se eu quiser transformar esse resíduo, né, em energia, né? Então, resíduo, eu posso pegar, posso queimar, isso gerar energia e tal, e de alguma forma eu aproveito essa energia. É uma possibilidade, né? Mas para isso eu tenho que ter uma usina de geração de energia instalada, né? A outra possibilidade, né, é eu mandar isto para um aterro sanitário, né, que vieram substituir os antigos lixões, né, que a lei já tinha definido que já precisaria ter acabado, embora isso ainda de fato não esteja acontecendo. Então eu pego o meu resíduo e mando para algum lugar onde ele vai estar sendo enterrado. E outra alternativa é a reciclagem, né? E a economia circular, então, ela está associada ao conceito de reciclagem, né? Ou seja, eu, na realidade, entendo que um determinado material que eu descartei, né, quer dizer, dentre os diferentes tipos de materiais, ele pode retornar para a cadeia produtiva. E aí, então, eu vou gerar esse conceito da economia circular. A nossa preocupação, né, da economia solidária, né, é de que esta economia circular, que é muito importante, né, ela também seja solidária, né? Então, para que eu possa efetivar e estruturar a economia circular, o primeiro passo que eu tenho que fazer é a coleta seletiva e a separação dos materiais. E, nesse sentido, né, o Brasil tem uma dívida histórica, né, com os catadores, né, que são trabalhadores que há muitos anos, né, têm evitado que os impactos ambientais da destinação do lixo sejam ainda maiores do que ainda continuam sendo. Então, essa daí é justamente a questão, e aí entra o papel do Estado, né? Ou seja, primeiro, eu preciso garantir que o Estado, é Estado no sentido amplo, né? Federação, estados e municípios, mas principalmente os municípios, tenha uma política, primeiro, que priorize a reciclagem, e segundo, que essa reciclagem também atenda, né, e promova a inclusão social, né? Porque nós não podemos correr o risco, né, de simplesmente querer disseminar, né, o conceito de economia circular e seguindo apenas a lógica do mercado, né? Que eu posso implantar a coleta seletiva, contrato uma empresa e ela vai fazer a reciclagem. Do ponto de vista ambiental, é um avanço em comparação com as outras 2 alternativas de destinação. Mas a reciclagem, simplesmente, dentro a economia circular, se ela não atender o seu lado solidário, tá certo? Ela vai deixar de estar respeitando um dos princípios da lei e da política nacional, né, que garante, né, e estimula que esses resíduos, como um bem econômico, de alguma forma contribuam para que esses trabalhadores, ou seja,
os catadores possam ser incluídos socialmente e garanta, né, condições mais dignas de trabalho, pelo trabalho que eles vêm realizando há muitos anos. E você, como você vê isso aqui no nosso município, né? No nosso município atualmente ocorre exatamente o que você falou, né? A gente tem uma empresa que foi contratada pela prefeitura para fazer a separação de resíduos, mas a gente não vê muito essa conexão com as ativas de catadores, né? Você que estava mais por dentro dessa busca, dessa cobrança, né? Poder executivo e tudo mais, em relação a essa inclusão dos catadores desse processo, como você vê, como você está esse panorama aqui na cidade? Eu acho que Niterói está extremamente atrasado com relação a isso, né? Quer dizer, a gente reconhece que Niterói, em vários aspectos, tem avançado, né? Inclusive nesse enfrentamento da crise da pandemia, né? A prefeitura tomou uma série de iniciativas importantes do ponto de vista de não só, né, cuidar para que, do ponto de vista sanitário, né, a cidade não fosse ainda mais atingida do que já foi, tomou uma série de medidas também de inclusão social, que contemplou, inclusive, trabalhadores da economia solidária, né, mas do ponto de vista da política de resíduos, Niterói ainda continua super atrasado, né? Então, o Fórum de Economia Solidária, junto com o Fórum Ambiental de Niterói, com outras pessoas que se preocupam com essa questão, certamente ainda vão precisar cobrar que a prefeitura reveja a sua política de resíduos, né? Então, hoje, as informações que se tem, e ainda são informações que, na realidade, carecem de ser confirmadas, né, é que Niterói hoje recicla, no máximo, 5% dos seus resíduos, né? O que é um percentual vergonhoso. Ainda mais pela quantidade de dinheiro investido, né, voltado para essa área e para a própria prefeitura, para essa empresa, né, privada. Muito absurdo. Pegando esse gancho e levando para as políticas públicas, a gente teve uma aprovação da Lei de Economia Solidária, finalmente, no nosso município, depois de muita luta do Fórum de Economia Solidária aqui em Niterói. O nosso fórum se dedicou muito a isso, foram muitos anos batendo na porta até a gente conseguir essa aprovação de fato, né, através não só esqueci o nome, frente parlamentar, né, mas também um conjunto do executivo. Mas agora esse foi o primeiro passo, né? Geralmente as pessoas da cultura chamam de CPF, da cultura, que eu acho que para a economia solidária também é o CPF, né, que é o conselho, o e o fundo. A partir dessa lei de economia solidária, a gente já consegue ver algumas implementações de fato dessa lei. A gente conseguiu o Conselho de Economia Solidária, tivemos o Conselho, mas a gente ainda não conseguiu a implementação, né, de fato, do Conselho, a iniciação da ação do Conselho aqui no município. Por que essa ação é importante, né, do Conselho de Economia Solidária conectado à lei? Não é isso, quer dizer, eu acho que é só fazendo um resgate histórico, né, da questão da economia solidária em Niterói, né? Como você mencionou, Helena, o Fórum já vem aí batalhando há pelo menos 10 anos, né? Nesse processo de batalha, né, quer dizer, o Fórum, né, conseguiu articular uma política federal, né, com a antiga Secretaria Nacional de Economia Solidária, né, encaminhou um projeto, né, quer dizer, para a Senais e conseguiu recursos, né, quer dizer, para implantar o Centro Público de Economia Solidária, né, Paul Singer, né? Então, esta política, né, quer dizer, surge, né, a partir dessa iniciativa do Fórum, dialogando, né, na época, o Marco Rodrigues, né, que estava à frente da política de economia solidária, né, quer dizer, então conseguimos trazer esses recursos e implantamos isso, né. Na primeira gestão do prefeito, Rodrigo Neves, quer dizer, na realidade, a economia solidária
não constava, né, no planejamento da prefeitura, né? E quando ele foi reeleito na segunda gestão, então, hoje tem lá dentro do Niterói que queremos, que é o plano de planejamento da prefeitura, a economia solidária consta lá como uma política pública em relação a isso. Bom, então, o movimento de economia solidária, né, tem como diretriz, né, desta relação com o Estado, né, a institucionalização da economia solidária. O que nós consideramos a institucionalização? É que tem que ter uma lei de economia solidária, né, e é importante a gente destacar esse aspecto da lei, né? Nós sabemos que o gestor público não pode simplesmente atuar em função das suas simpatias, daquilo que ele acha que é legal, etc., né? Porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é público, né? Então, para que ele se sinta seguro, né, para implementar as políticas, ele precisa estar respaldado na lei. Então, o movimento de economia solidária, então, tem lutado. Estamos lutando ainda a nível nacional, no Congresso Nacional, né? Temos feito isso a nível do Estado, né, junto à Frente Parlamentar da LERJ, presidida pelo deputado Valdec Carneiro, né? E aqui em Niterói nós também lutamos para aprovar a Lei de Economia Solidária. E foi uma grande vitória, a lei já foi aprovada. E a lei, agora, além da lei, nós temos a questão do conselho, né? Como nós comentamos, né, a economia solidária é um movimento social que ela tem como sua prática fazer com que a construção das políticas públicas tenha a participação do movimento social. Então, o Fórum de Niterói teve atuação no sentido de que ele influenciou na criação da lei, né? E agora ele precisa influenciar na implementação das políticas, né? E essas políticas públicas são definidas e debatidas, ou devem ser, a partir de um conselho. Então, hoje, o nosso empenho, né, é para que o Conselho de Economia Solidária de Niterói seja instalado, né? Então, o Fórum tem dialogado com a Coordenadoria de Economia Solidária de Niterói, né, que está vinculada à Secretaria de Assistência, né? Existe um compromisso, né, de que o Conselho vá ser instalado, né, mas estamos aí nesse período de pandemia, que, de alguma forma, criou alguma dificuldade, né? Mas nós continuamos dialogando, inclusive essa semana que passou, né, nós, através de uma reunião, através de uma plataforma, né, reiteramos, né, a importância de instituir o Conselho, né, e houve o compromisso, né, da coordenadora de Economia Solidária de que isso a gente iria se reunir para tratar especificamente desse tema, ou seja, a implantação do Conselho. O Fórum, né, isso é um outro dado importante, né, na Lei de Economia Solidária, né, ficou estabelecido, né, pela lei, de quem indica os representantes da economia solidária para o Conselho é o Fórum de Economia Solidária. E, nesse sentido, o Fórum já fez o seu dever de casa. Já encaminhamos formalmente, né, quem são os representantes da sociedade civil que vão fazer parte do Conselho. Resta agora, né, o governo, né, identificar quem serão os seus representantes e depois oficializar isso, né, através de um diário oficial, e a partir daí nós fazer com que o Conselho aconteça de fato. Perfeito. Eu caí aqui, mas eu acho que deu tudo certo, a live continuou funcionando aqui, não sei o que aconteceu aqui no meu computador. Esse é um debate muito importante da gente de ser travado, né? Porque algumas pessoas elas talvez não entendam a importância do que o Conselho tem, né? Nessa fiscalização das políticas públicas e na implementação das políticas públicas de fato, né? Dentro da Lei de Economia Solidária tipo de Niterói. Principalmente se a gente está falando agora nesse momento da pandemia, assim, é fundamental para as pessoas perceberem o quanto que os cidadãos dependem das políticas públicas e do Estado. E por mais que a gente faça coisas voluntaristas, né, que seja
iniciativas independentes, a gente sabe o quanto o Estado influencia diretamente na nossa vida. E então, por isso que é super necessário que as políticas de economia solidária sejam implementadas pela cidade de Niterói, né, e no todo, para a gente conseguir, de fato, um avanço. A gente tem, mesmo em Niterói, a gente tem o exemplo de quando a gente começou com o festival, né, de economia solidária, que era apenas era uma iniciativa a coordenadoria, né, fez uma iniciativa do Festival de Economia Solidária, mas não era uma política implementada, né? Aconteceu, eles se deram esse espaço para a gente fazer o festival, tanto é que a gente fez na Barca, mas a política foi nada depois que a gente conseguiu o circuito, né? O circuito já foi mais um desenho dos espaços de comercialização, quando a gente consegue a loja que estava prevista no Centro Público de Economia Solidária, espaço de comercialização para a gente. Então, é fundamental que a gente consiga entender o quanto é importante a gente se organizar em torno dessa cobrança, dessas políticas públicas, para implementação disso. Até porque a gente sabe que, mesmo com a lei, mesmo a gente ainda passa com uns perrengues, vamos dizer assim, né? No caso, por exemplo, da mão dos nossos espaços do circuito de economia solidária. Inclusive, eu queria até que você falasse um pouco sobre isso, de tipo, que eu acho que aquele espaço está ali, está consolidado, que a gente não vai sair dali nunca, né? Nós conseguimos ali, vamos ficar ali. Até que ponto, né, o que a lei resguarda a gente em relação ao circuito de economia solidária aqui no município? Não, é isso. Quer dizer, então, é importante esse destaque que você deu, Helena, por conta disso, né? Ou seja, nós precisamos, enquanto cidadãos, né, entender que, a partir da Constituição de 1988, né, quer dizer, a Constituição garantiu a participação social na formulação das políticas públicas, né? E isso vale para todos os tipos de conselho, né? Então, a formulação das políticas de saúde, de educação, de meio ambiente, para a mulher, enfim, quer dizer, qualquer política pública que antes era atribuição exclusiva do gestor, né? O gestor falando, não, eu fui eleito democraticamente e eu vou definir as políticas públicas, né? E a sociedade, de alguma forma, tinha que acatar o que o gestor apresentasse, né? A partir da Constituição de 88, foi garantido que a sociedade também participasse da elaboração da política, né? Então, e por isso que a gente defende, aqui em Niterói, nós temos cerca de 20 conselhos, pelo menos, né? Quer dizer, embora muitas vezes esses conselhos ainda não estejam conscientes, né, de como precisam atuar, né? Então, na realidade, hoje, boa parte dos conselhos, de alguma forma, ainda não entenderam, né, quer dizer, a importância do seu papel, né? E isto, na maioria das vezes, por conta da forma como os representantes da sociedade civil foram escolhidos, né? Por isso que, na lei da economia solidária, na lei do Fórum de Transparência, na lei do Conselho de Direitos da Criança, está garantido que o Fórum, que é o espaço da sociedade civil, ele efetivamente escolhe os seus representantes para atuarem dentro do Conselho, porque aí automaticamente se torna mais legítimo, né, que a minha atuação no Conselho se dê dessa maneira. Então, o que acontece? Então, a lei já está aprovada, né? O Conselho precisa estar instalado, e essas políticas que já existem, como é o caso do Circuito de Economia Solidária de Niterói, de alguma forma, elas precisam estar fortalecidas, né? Quer dizer, a partir da atuação do Conselho, né? Então, o Conselho pode criar uma regulamentação ou pode propor uma lei complementar, caso o circuito não conste da lei municipal. Eu não vou me lembrar de todos os detalhes da lei municipal de Niterói nesse momento, mas se não constar, né, então o Conselho pode baixar uma resolução,
né, quer dizer, para que esse circuito, de alguma forma, seja reconhecido. Não só da forma como ele está hoje, né, que hoje são quatro espaços de comercialização, né, que o circuito reconhece, mas a gente acredita, espera de que isso possa ser ampliado, né? Então é necessário que essa política de comercialização da economia solidária possa estar sendo respeitada e até mesmo em função, né, de eventuais problemas que surgem. Vou dar um exemplo, por exemplo, da Feira de Itaipu, né? Então, a Feira de Itaipu acontecia num determinado espaço, né? A prefeitura entendeu que precisava fazer uma obra naquele espaço, né? Mas a obra ia trazer benefícios para a comunidade, a economia solidária naturalmente não poderia se colocar contra a obra. Mas o fórum falou, olha, tudo bem, nós não vamos ficar aqui, mas é necessário que você crie, né, uma alternativa para que esse espaço de comercialização, que também atende a comunidade, possa não sofrer descontinuidade, nem para os trabalhadores da economia solidária e nem para os consumidores da economia solidária, né? E nesse sentido, também é importante ressaltar que hoje, né, as alternativas de alimentação saudável em Niterói, né, se iniciam e estão relacionadas, né, com a economia solidária, né? Então, a feira de orgânicos, que já acontece há muito tempo no Campo São Bento, né, ela foi retomada a partir de uma articulação com o Fórum de Economia Solidária, né? Itaipu também tem essa característica, né, de ter produtos orgânicos junto com os artesãos e outros produtores que se identificam com a economia solidária. Então, é isso que você comentou. Então, essa política existe, essas feiras acontecem, estão suspensas momentaneamente por conta da pandemia, né? Mas é necessário que a gente tenha a garantia, né, de que isso continue, né? Até mesmo que daqui a pouco, né, vamos ter eleições, né, não sabemos se a futura administração, né, qual é a visão que ela vai ter com relação a essas políticas de comercialização. Na medida em que elas estejam respaldadas pela lei, que haja uma regulamentação por parte do Conselho, né, o Fórum, então, vai poder dizer, não, olha, isso aqui é um direito garantido por essa legislação, por essa regulamentação. Você citou os orgânicos, eles estão também nessa luta, né, de conseguir vender os seus produtos nesse momento, né, já que foi autorizada a abertura de alguns estabelecimentos comerciais, as feiras continuam suspensas, né? A Bio está comandando essa luta, né, orgânicos aqui no município. E eu queria saber, esse é um dos desafios que a pandemia colocou para a gente, né? Eu queria saber de você quais são, assim, além da implementação do conselho, que é necessária, que a gente foi interrompida, assim, quais seriam os outros desafios que a gente, em Niterói, pensar nesse debate da economia solidária para a gente conseguir, cada vez mais, implementar de fato essas políticas e que elas passam a ter uma efetividade na vida da população? Bom, né, esse é um outro ponto importante, né? É bom lembrar, né, que a economia solidária, enquanto movimento nacional, né, ela tem dois espaços, né, para formulação da sua organização, né? Um que são as conferências nacionais de economia solidária, né? E nós já tivemos 3 conferências nacionais ainda durante o governo Lula e Dilma, né? Então, conferências são espaços onde o governo, né, convoca a sociedade para discutir uma determinada temática, né? Então, eu vou ter conferências de saúde, conferências de educação, conferências de meio ambiente, e tivemos 3 conferências de economia solidária. E além das conferências, né, que são uma iniciativa do governo, embora garanta a participação da sociedade, nós temos as plenárias, que esses são espaços de organização do Fórum Brasileiro, onde o Fórum vai discutir
a sua organização. Né? Então, esse é um processo importante, né, que a gente vem construindo. E na última conferência, ou seja, na terceira conferência, né, o tema da conferência foi o Plano Nacional de Economia Solidária. Né? Então, esse foi o objetivo, né, da terceira conferência. O plano foi criado, foi aprovado, né, e o que se espera, né, é que este documento que surge a partir da conferência seja encaminhado para o governo para que ele norteie as diretrizes da implementação da política. Mas isto, né, quer dizer, precisa acontecer nos 3 níveis, né? Federal, estadual e municipal. Então, a Conferência Nacional aconteceu, foi produzido um documento, depois, a nível estadual, o Fórum Estadual, né, junto com a Secretaria de Trabalho e Renda, na época, né, e com o Conselho Estadual, nós criamos o Plano Estadual de Economia Solidária. Agora, em Niterói, né, o nosso próximo desafio é justamente elaborar o plano, né, o Plano Municipal de Economia Solidária, né, para que a gente influencie na política, né, e, de alguma forma, defina essas diretrizes. Né? Então, vou dar um exemplo, né, com relação, por exemplo, à questão da agricultura, né? Ou mesmo, né, quer dizer, para os outros setores. Então, hoje, qual é a alternativa de comercialização que tem respaldo na política pública em Niterói? São as feiras, né? Embora elas ainda careçam de uma formalização do ponto de vista legal, etc., mas elas estão acontecendo, né? Fora, antes da pandemia, daqui a pouco a gente espera que o mais rápido possível voltem a acontecer. Então, as feiras são uma política de comercialização, né? Assim como nós temos também a própria Casa Poussinja, né? Que também tem uma loja, que também é um espaço de comercialização. Mas, além dessas... A gente sabe que a pandemia veio provar também que a gente precisa de outros tipos de política, né, de comercialização, porque só a feira não é suficiente para dar de abarcar toda essa produção, né? Principalmente nesses momentos, quando a gente tem esses momentos de crise, que a gente tem a necessidade da pessoa continuar sobrevivendo, continuar produzindo para ter o seu sustento, e você tem a suspensão do que seria justamente onde ela ia esse sustento. Não, exatamente. Então, quer dizer, o plano, então, agora vai começar a discutir. Então, eu vou dar um exemplo, né, com relação à questão da agricultura, mas isso também vale para outros setores, né? Então, por exemplo, hoje a gente precisa começar a discutir em Niterói, por exemplo, a política de compras institucionais, né? Então, os agricultores, além de vender nas feiras, né, onde ele vende diretamente para o consumidor e tal, e é um espaço importante, né? Mas ele precisa de ter outras alternativas, né? E aí, nesse sentido, o governo, que precisa de alimentos, né, para poder suprir a merenda escolar, ou mesmo outras áreas onde ela tem a responsabilidade pela alimentação, então ele pode e deve, né, quer dizer, então está priorizando as compras da economia solidária, né? Assim como pode ser a confecção de uniformes para as escolas ou para a rede hospitalar, enfim. Então, essa política, né? E aí, novamente, vem essa questão, né, do papel do Estado, né? Então, o Estado, hoje, ele se preocupa com a questão de geração de emprego e tal, não sei o quê, e é importante essa preocupação, né? Mas ele pode atender essa geração de renda, contratando, né, empreendimentos da economia solidária, né? Ou seja, não reproduzir apenas a lógica das empresas, né, que funcionam dentro da lógica do capital. É aquela coisa de você ver o trabalhador da economia também como um trabalhador, né? Porque senão você acaba, parece que as pessoas estão ali na feira e que é um trabalhador, né? Que está ali porque
que não tem toda uma produção, não tem uma cooperativa, não tem uma associação por trás, não são pessoas que estão produzindo o seu próprio produto para poder apresentar para a sociedade, né? Então, essa é fundamental mesmo, que a prefeitura veja o trabalhador da economia solidária como uma saída, principalmente para esse aumento do desemprego que está colocado. A Sônia fez até uma pergunta aqui, a Sônia Latiger, que o que vocês acham? A economia solidária pode e vai crescer no pós-pandemia? Olha, eu não tenho dúvida, né, de que ela vai crescer de qualquer maneira, né? Quer dizer, é necessário que ela cresça, né? A minha preocupação, Sônia, né, é no sentido de que hoje nós precisamos, né, pensar qual é o modelo de desenvolvimento, né? E aí vamos falar um pouquinho de Niterói, né? Então, Niterói hoje é uma cidade reconhecidamente com um alto IDH, né? Quer dizer, onde você tem pessoas com alto poder aquisitivo que fazem parte da cidade, mas, por outro lado, também temos um contingente bastante grande de pessoas que são excluídas, né? Quer dizer, então, o grande desafio de Niterói é: vamos retomar o crescimento, sim, de que maneira, né? Que o grande desafio, e essa é a proposta da economia solidária, né? Como é que a gente, além de crescer, reduz a desigualdade social, né? Então, a nossa expectativa, né, quer dizer, enquanto movimento social que somos, né, e dialogando com outros movimentos sociais que também se preocupam com essa questão, né, quer dizer, é falar para a prefeitura: olha, legal, nós achamos que precisamos desenvolver, mas quais são as alternativas? Vou dar um exemplo e aproveito para convidá-los, né, quer dizer, na próxima segunda-feira, às 15 horas, né, quer dizer, Unides vai estar realizando, né, quer dizer, uma aula, né, cujo tema é reciclagem solidária, né, quer dizer, onde a gente vai estar discutindo essa questão da reciclagem, né, dentro do que eu comentei, né, de que ela seja circular e solidária, né? E vamos estar trazendo a experiência, né, de uma cooperativa de Maceió, né, quer dizer, onde lá a cooperativa é contratada pela prefeitura, né? Então, ao invés de eu ter uma única empresa, né, que tem um contrato milionário, né, para fazer uma coleta que é insustentável, né, que a gente fala, né, que o aterro sanitário é uma solução que é ambientalmente degradante, economicamente burra e socialmente excludente. E, lamentavelmente, esta é a principal política que a Prefeitura de Niterói ainda vem implementando. Então, é necessário que a Prefeitura reveja isso, né? Nós queremos uma política de destinação de resíduos dentro da perspectiva, né, da economia circular e solidária, né, no sentido que ela reconheça e valorize e remunere o trabalho dos catadores, né, mas não apenas dos catadores, né, de toda a cadeia da reciclagem, né? Então, quando eu chego e deixo de priorizar a reciclagem, na realidade, eu estou impossibilitando, né, de que Niterói tenha um outro setor, né, uma outra área de geração de riqueza, de oportunidade de trabalho, seja ele dentro da economia solidária ou não. Porque esses trabalhadores, eles estão cumprindo um papel que é do Estado, né? De garantir o ambiente socialmente, um meio ambiente bom para todo mundo, está na Constituição, né? No artigo 27, eu acho que, mas para além disso, a gente tem que começar a visualizar esses trabalhadores como peça fundamental da cidade, porque se a gente tem essa cidade com tanta desigualdade, como é que a gente vai colocar esse catador, né, essa pessoa que está fazendo, vamos dizer assim, no ponto que ela está, lembrando que mesmo Niterói contratando uma empresa privada para poder fazer essa reciclagem, ainda
super insuficiente e a própria Clean não conta no plano, na apresentação do plano de saneamento básico, né? Não conta o catador e todas essas pessoas que estão reciclando por fora dessa empresa, né? Que no caso é a Conit. Se a própria Clean não conta esses catadores, qual é a porcentagem efetiva, né? Que os próprios catadores têm a reciclagem na cidade de Niterói? A gente não sabe, não tem nenhum dado sobre isso. Então, não tem como a gente pensar numa nova cidade, como a gente pensar na melhoria do meio ambiente, se a gente não pensar, principalmente, não só nos dados que tem que ser feitos, mas de reconhecer esse trabalhador, né? Porque senão parece que o trabalhador está fazendo algum tipo de favor à cidade, quando que, na verdade, é uma obrigação. É verdade, Helena. Então, quer dizer, aí nesse sentido, mais uma vez, né, essa é uma outra questão que a Prefeitura de Niterói precisa rever, né? Ela hoje desrespeita a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Né? A lei estabelece que o município tem que ter o seu plano integrado de gestão de resíduos. E que este plano, na sua elaboração e no seu acompanhamento, tem que garantir a participação social. Né? E aí pega essa participação, não inclui apenas os catadores, mas todas as pessoas, né, que têm preocupação e compromisso com o meio ambiente. Né? Então, os ambientalistas, né, quer dizer, todo mundo que hoje se preocupa com a questão ambiental, né, certamente tem interesse de saber qual é a destinação que esses resíduos estão tendo, né? E qual é o benefício, né, que, de fato, ele está agregando, né? Não só do ponto de vista social, né, e além mesmo do ponto de vista tributário. Essa é uma outra informação importante, né, que o governo do Estado do Rio de Janeiro, né, tem uma política chamada ICMS verde, né? E os municípios que adotem medidas benéficas ao meio ambiente, né? Então eles recebem do Estado um pagamento por esses serviços que eles estão realizando, por essas políticas que eles estão implementando. Né? Só que Niterói hoje recebe o ICMS verde, né? Porque afirma que tem coleta seletiva e que beneficia os catadores, né? Só que essa política de reciclagem de Niterói, né, é ínfima, como a gente já falou. De 100% eu vou reciclar apenas 5%, né, isso é quase nada. Né, e do ponto de vista dos catadores, né, é uma única cooperativa, né, que de alguma forma recebe algum apoio da prefeitura, quando na realidade nós temos outras cooperativas, inclusive já formalizadas, e que não são reconhecidas e que não são apoiadas pela prefeitura. Então, esta questão, essa é uma temática que o Fórum de Economia Solidária, né, quer dizer, precisa avançar no diálogo com a Coordenadoria de Economia Solidária, né, para que a gente, de alguma forma, possa sensibilizar o governo de que a sua política de resíduos precisa ser revista. Perfeito. Bom, a gente está iniciando aqui para o nosso... Iniciando, não, finalizando essa live, né? Queria muito agradecer a presença do Antônio Oscar. Queria agradecer também a presença da Bia, que é professora de Volta Redonda, que está aqui da UF, né, que está como nossa intérprete de Libras. Muito obrigada, Bia, por mais uma vez tornar essa live acessível. E antes de passar para o Antônio Oscar fazer as considerações finais, eu queria tentar muito importante que você tinha falado aí no meio da sua fala, que é desse ano que vai ter eleição, então a gente precisa cobrar não só do governo, que tem interesse na sua reeleição, mas também cobrar desses candidatos, desses atuais vereadores e dos vereadores que se colocam enquanto candidatos, que tem algum tipo de compromisso real com essa pauta. Né? A gente vê muito no Niterói o novo normal, né? O novo normal não pode ser um normal igual ao anterior, com a diferença que a gente tem máscara. Né? A gente tem que pensar num novo normal com uma nova realidade. A gente tem que pensar efetivamente na transformação da sociedade. Porque o normal,
sendo o normal de antes, só com menos aglomeração e com utilização de máscara, não dá. A gente está vivendo numa cidade em que a gente tem uma extrema desigualdade social, né? Niterói está o top do IDH e o top da desigualdade ao mesmo tempo. A gente não tem como a gente não olhar, né, para essa parcela de economia solidária que estão espalhadas ao redor do município nos seus diversos segmentos, seja orgânico, seja pescadores, seja catadores, seja agricultura familiar, seja a galera do artesanato, enfim. Não tem como a gente pensar numa cidade que não pense neles, que não contemple eles, que não dê uma condição de vida digna para todos. Né? Principalmente nesses momentos, porque sempre quando aparece um momento de crise, esse trabalhador é o primeiro que vai ser cortado, é o primeiro a sofrer na pele, né? Porque a gente sabe que existem políticas que estão aí para beneficiar a população imobiliária, para beneficiar as empresas, para beneficiar quem tem capital e a população que não tem capital e que mais precisa. É muito importante a gente ter cesta básica, foi fundamental que a prefeitura, né, contribuiu, óbvio, né, a gente conseguiu com muita luta o cartão alimentação para a galera da economia solidária, mas a gente quer mais, a gente não quer apenas nesses pontuais, né, pontuais para nós, a gente quer políticas de Estado que consigam garantir o nosso sustento, a nossa sobrevivência e uma Niterói melhor para a gente continuar avançando mais solidária, mais inclusiva, mais sustentável, para a gente, porque senão a gente não consegue, de fato, pensar em um novo normal. Pelo menos eu não penso em um novo normal que não contemple todas essas coisas citadas anteriormente. Suas considerações finais, Antônio? Helena, é isso, é só reafirmar o que você disse, né? Quer dizer, primeiro agradecendo mais uma vez a oportunidade da gente estar podendo discutir ainda nesse momento de quarentena, quer dizer, o tema da economia solidária, né? Esse também foi um desafio que nós enfrentamos, né? No sentido de podermos estar nos apropriando dessas novas tecnologias para continuar atuando, né? Mas reafirmar isso, né? Quer dizer, então, na realidade, nós queremos que Niterói volte ao novo normal, ou que o novo normal seja diferente, né? Nós queremos uma outra economia, nós queremos uma outra sociedade, né? E a economia solidária que apresenta essa proposta, né? Não basta apenas a gente reproduzir o velho, né? Quer dizer, e está dando continuidade, né? Quer dizer, a esse processo, né, de exclusão, né, e de desigualdade social que acontece no Brasil como um todo, né, quer dizer, mas a gente está falando mais especificamente de Niterói, então nós queremos que Niterói, que tem sido, né, quer dizer, protagonista em diversas áreas, né, também nesse campo, né, quer dizer, avance. Nesse sentido, né, nós temos aqui pertinho da gente, Maricá, né, quer dizer, que tem uma política muito mais consistente de apoio à economia solidária do que tem Niterói, né? Apesar dessas iniciativas que a gente já mencionou, do centro público, do reconhecimento, da aprovação da lei, etc., mas do ponto de vista de implementação de políticas, né, que não venham apenas atender uma emergência, como é o caso das cestas e tal, né, mas que seja uma política em que a gente construa, de fato, uma Niterói com menor desigualdade. Então, esta é a luta do Fórum de Economia Solidária, né, que você faz parte, outras pessoas vêm construindo isso a partir do Fórum Municipal, articulado com o Fórum Estadual e com o Fórum Brasileiro, né, mas nós queremos que Niterói caminhe nessa direção. Muito obrigada, Antônio Oscar, pela sua disponibilidade aqui, por toda a sua explanação. Obrigada novamente à Bia, que está aqui tornando a nossa live mais acessível. Obrigada a todo mundo que participou da nossa live, a galera do Fórum de Economia Solidária. E é isso, gente, que a gente possa conseguir uma Niterói mais sustentável, mais solidária, mas que a gente consiga essa formação aí mais para o nosso município, para o nosso estado e para o nosso país. Aí, obrigada pela presença de todos e até a próxima.